Fala galera tricolor, tudo bem? Eu sou Alexander Guimarães, aqui é o canal Flu na Lata, um canal dedicado à nossa grande paixão, o Fluminense Futebol Clube. Bem galera, se ao final desse vídeo você gostar, dá um joinha, dá uma força aí para o Flu na Lata, se puder divulgue para um amigo ou uma amiga, se inscreva se puder, que a gente agradece bastante, né? Bom galera, muitas novidades aí no Fluminense durante a semana, né? O Fluminense que hoje tem um jogo importante contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca, às 4 horas da tarde desse sábado, no Maracanã. Se o Fluminense vencer, o Fluminense já se classifica para as semifinais do Campeonato Carioca. Lembrando que na partida anterior o Fred fez o gol de número 400 na carreira dele, né, contra o Nova Iguaçu, foi o segundo gol do Fluminense na partida. 400 gols na carreira não é para qualquer um não, né? Ele na tabela de artilheiro do Fluminense já está com 182 gols, se aproximando do Orlando Pingo de Ouro. Teve o golaço do Kaique, que passou por 4 marcadores antes de tocar na saída do goleiro, foi o primeiro gol do Fluminense. Teve gol do John Kennedy num contra-ataque no finalzinho da partida. O John Kennedy se antecipa ao zagueiro no rebote que o goleiro dá num chute do Caio Paulista. O John Kennedy se antecipa e marca o terceiro do Fluminense, 3-1. E o Fluminense com 16 pontos, derrotando o Botafogo, ele já se classifica. E a partida contra o Madureira, até o Nenê falou isso na coletiva durante a semana, fica uma partida só para completar a tabela, né? E o Fluminense começa a se dedicar só a Libertadores, pelo menos por um tempo, né? A primeira partida do Fluminense na Libertadores contra o River está marcada para o dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil, né? Na próxima quinta-feira já, 19 horas no Maracanã, partida que vai ser transmitida pelo Facebook, né? Enfim, depois é jogo em cima de jogo, todo meio de semana terá uma partida de Libertadores. O Fluminense joga com o Santa Fé da Colômbia. Acredito que a partida seja na Colômbia, né? Quer dizer, tem que ver se essas restrições à entrada de brasileiros em alguns países, a Colômbia estava fazendo restrições, não sei se ainda está fazendo, né? Depois o nosso terceiro adversário, fora de casa também, é o Junior Barranquilla, né? O Barranquilla que acabou eliminando o Bolívar e aí completou o grupo do Fluminense. Fez 3-0 para cima do Bolívar, ele havia perdido por 2-1 em La Paz. Com os 3-0 em Barranquilla, disparou esse chocolate para cima do Bolívar. O Junior Barranquilla completou o jogo com o Flu e a gente joga com eles na terceira rodada lá na Colômbia, se não houvesse problema das restrições, né? Aí o Fluminense já joga no Maracanã contra o Santa Fé, depois no Maracanã contra o Barranquilla e encerra contra o River Plate lá na Argentina, a fase de grupos da Libertadores. Se Deus quiser, se encerra para ir para as oitavas, né? Vamos ver. Então é um jogo em cima do outro, e se o Fluminense nesse jogo com o Madureira tiver um refresco, já vai ser uma boa, né? Até porque no final de semana, nos fins de semana, o Fluminense deve ter partidas pelo Carioca, ele se classifica, quer dizer, vai ter partidas pelo Carioca, ele já se classificando, né? Bom, importante aqui, pessoal, vai ter jogo do Fluminense passando no SBT, coisa e tal. Bom, pela tabela, o único jogo do Fluminense que vai passar em TV aberta, que é no SBT, é o jogo entre o Fluminense e o Junior Barranquilla no dia 18 de maio no Maracanã. O jogo é até as 9h30 da noite. Os demais jogos a gente tem que ver. Vai ter jogo passando no Fox Sport, vai ter jogo passando no Facebook, vai ter jogo passando na Comembol TV. Aí você tem que assinar a Comembol TV para ver, né? Vamos estudando aí os canais onde vão passar as partidas do Flusão, né? Bom, reforços. Fluminense que divulgou o pacotão de reforços durante a semana, né? Manuel, Casares, Abel Hernandes, Raul Bobadilha, né? Ato falho, Raul Bobadilha, David Braz, né? São os reforços chegando aí. O Manuel
zagueirão que estava no Cruzeiro já está regularizado, já pode até atuar pelo Fluminense. Acho que o Roger Machado vai segurar para esse jogo com o Botafogo, mas já poderia até atuar. É, o Manuel, que acaba fazendo uma boa, grande sombra tanto para o Nino quanto para o Lucas Claro. Quer dizer, se um dos dois não puder jogar, a temporada é longa, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Carioca. O Manuel é um bom nome aí para poder, numa situação aí de poder substituir alguém, né? O Casares era o meio campista habilidoso que a torcida do Fluminense estava esperando, o equatoriano Casares, né? Também já está regularizado, poderia até atuar contra o Botafogo se o Roger Machado quisesse. O Casares que reincidiu o contrato dele com o Corinthians, que estava no final, né? O Manuel também rescindiu o contrato dele com o Cruzeiro. Esses dois não vêm sem custos para o Fluminense, né? O Fluminense só vai arcar com salários mesmo. Casares, um outro grande reforço aí, a galera gostou bastante. Tem o Abel Hernandes, que também rescindiu lá com o Inter, vem sem custos. Também já está registrado no BID lá, no boletim informativo da CBF. Poderia estrear com o Botafogo? Não, porque ele já foi registrado na sexta-feira, tinha que ser registrado até quinta. Mas já está registrado aí mais um nome aí para Libertadores, e ele deve ser o cara que vai substituir o Fred quando o Fred não puder atuar, né? Seja por cartão amarelo ou algum problema físico, né? Alguma coisa nesse sentido. O David Braz já também está registrado, acertado direitinho, só não chegou ainda para fazer exames físicos, mas já está registrado. Por conta que ele contraiu o Covid, né? Ele reincidiu com o Grêmio, assinou com o Fluminense, tudo certo, mas como ele pegou a Covid, ele está em isolamento. Quando puder, se Deus quiser, estiver bem, ele já chega para treinar no CT lá, Carlos Castilho, o CT do Flusão, né? E o outro, Raul Bobadilha, é o único que não está regularizado, né? E é o único que não vem sem custos. O Fluminense vai pagar por ele, por empréstimo até o final do ano, US$ 100 mil. Não é uma quantia, se você pensar em termos de mundo do futebol, mundo da bola, é uma quantia pequena, US$ 100 mil, né? Pensando em mundo da bola, é óbvio, né? Ele vem por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra. Aí eu achei meio estranho, porque ele já tem 33 anos, opção de compra para um jogador de 33 anos, mas se ele tiver bem fisicamente, de repente pode até vale a pena, né? Até porque o jornalista lá do Paraguai, o último time que ele atuou, aliás, é bom informar isso, esqueci de dizer, o Abel Hernandes é uruguaio, né? O Casares eu falei que é um jogador equatoriano, e o Bobadilha é um argentino naturalizado paraguaio. E o último time que ele estava atuando era o Guarani do Paraguai. Tem uma matéria do Globo Esporte onde jornalistas lá do Paraguai elogiam o Bobadilha. Então, quer dizer, então é um cara que está bem, coisa e tal, bem fisicamente, está bem tecnicamente, andou fazendo gols pelo Guarani do Paraguai, então deve ser um bom reforço aí do Fluminense. Eu sinceramente não conheço o Raul Bobadilha, mas pelas informações aí vai acabar sendo um bom reforço. É um jogador assim com disposição, com garra, sabe, pode jogar tanto como centroavante, mas também pelos lados. O próprio Bobadilha falou sobre isso, né? Então deve ser um bom reforço, pelo que a gente, até muita gente está empolgada com ele, aí muitos tricolores estão empolgados com ele, né? Bem, mas essa história aí, se ele não está regularizado, Alexandre, como é que vai inscrever ele para a Libertadores? Não é agora que se encerram as inscrições da Libertadores? Bom, houve a informação que seria até amanhã, domingo, mas é até hoje, sábado, às 19h15 de Brasília, né? Bom, e aí, Alexandre, o cara então não vai jogar Libertadores? Mas aí é o seguinte, a Conmebol, ela permite, né, o seguinte, você tem que escrever um mínimo de 21 jogadores e no máximo de 50 jogadores para essa edição da Libertadores da América por conta dos problemas de Covid, né? Por isso que tem essa quantidade absurda de 50 jogadores poderem ser inscritos. Se o cara não puder jogar, tem várias outras opções, né?
Desses 50 nomes que você inscreve até hoje, às 19 horas e 15 minutos de hoje, né? 5 deles são inscrições que podem estar pendentes, né? Então, uma delas pode ser o caso do Bobadilha, pode estar pendente, né? Pode regularizar depois. Só que para o Bobadilha ter condições de jogo para atuar contra o River Plate, essa regularização tem que estar tudo certinho até segunda-feira agora, até as 15 horas de segunda-feira, para poder jogar contra o River. Se não conseguir, para poder jogar contra o Independente de Santa Fé da Colômbia, ele tem que estar regularizado até a outra segunda, dia 26/4, às 15 horas, tem que estar tudo certinho. E ainda tem uma chance para a terceira rodada contra o Junior Barranquilla, tem que estar regularizado até o dia 3 de maio, até às 15 horas da tarde. Então tem um monte de chance aí pro Bobadilha poder atuar já na fase de grupos. Com certeza o Fluminense vai conseguir. Eu acho que até ele vai estar regularizado antes do jogo com o River. Eu acho que o Fluminense consegue. Eu acho, se bem que um jogador que tem que ter o visto de trabalho, coisa e tal, isso pode criar algum problema. Mas eu tenho esperança que ele vai estar regularizado antes do jogo com o River, né? E depois dessas opções todas, né, ainda tem a possibilidade, aí é só depois nas oitavas que você pode inscrever, mas ainda teria essa possibilidade, ó, não pode agora na fase de grupos, mas pode inscrever a partir das oitavas. Mas os reforços estão chegando, só faltando o Bobadilha ser regularizado, os outros estão tudo ok, estão todos ok. Uma informação importante, o Iago renovou até o fim de 2022, achei uma ótima renovação com o Iago, importante. Ele deve ser titular contra o Botafogo, pelo menos o portal GE informa isso. O Roger Machado deve formar o Fluminense com meio campo com 4 jogadores. O Iago, Martinelli, o Wellington e mais o Nenê. Só com o Kaique e o Fred na frente, já pensando no jogo contra o River Plate, já que o River Plate sai muito bem pelo meio de campo. Pelo menos é a provável escalação que o portal GE nos informa aí, deve ser essa escalação aí do Fluminense aí, já pensando no jogo com o River Plate, né? Bom, sobre saídas, né? O Kaique e o Metinho não vão sair agora, mas já se sabe que eles vão sair, pelo menos a informação do colunista Bruno Andrade do UOL Sport, né? Que o Kaique e o Metinho, em janeiro de 2022, a gente achava que eles poderiam sair só em junho de 22, mas em janeiro de 2022, Kaique e Metinho estarão se apresentando aos seus novos clubes. O Kaique para o Manchester City, o Guardiola quer já tê-lo nessa data para adaptá-lo, coisa e tal, vai jogar um pouquinho na base, vai fazer uma transição até chegar no profissional. E o Metinho vai seguir para o Troyes da França, não sei se é assim que se fala, né? O Troyes, que pertence ao grupo City, que tem vários times, administra vários times ao redor do mundo. Tem o Manchester City, né? Tem o Troyes, tem outros clubes, né? Eu li até que o Bolívar parece que já está no grupo City, né? E o Metinho vai seguir para o time francês também em janeiro de 22. Os valores são aqueles que a gente falou lá atrás, lá em fevereiro, são aqueles mesmos. O pessoal está falando que podia aumentar, diminuir, não sei o que, mas os valores são aqueles mesmos, né? O Kaique vai por 10 milhões de euros, só que ainda tem bônus, metas a serem atingidas. Se ele atingir todos os bônus e metas, 10 milhões de euros dá 68 milhões de reais. Olha a grana. E se ele atingir todas essas metas, dariam mais 15 milhões de euros, né? Se atingir todas as metas, aí o total seria de 25 milhões de euros. Não sei se vai chegar a isso tudo, tem que cumprir as metas, os bônus, mas se chegar uns 20 milhões aí eu acho que já tá bom, né? Apesar que a gente perde um jogadoraço, né? Um jogadoraço o Kaique, logo cedo. Então aproveita aí, vê bastante Kaique, aproveita a torcida tricolor, a jogada do Kaique, curte o Kaique, que em janeiro de 22 já está indo embora. O Metinho a mesma coisa, o Metinho sequer jogou, acho que se não me engano, no profissional, uma partida contra a Portuguesa Carioca, né? Tomara que ele tenha outras oportunidades, que também sai também no início do ano que vem, né?
O valor dele de 5 milhões de euros que ele foi vendido, eu já falei em outras vezes aqui no canal, achei muito pouco. Até o Kaique, 10 milhões de euros, eu acho pouco. Então, Metinho, 5 milhões de euros, pouco mesmo, né? Tem bônus também. Se rolar os bônus, serão mais. Se rolar todos os bônus, todas as metas, se o Metinho conseguir atingir tudo, o Fluminense ganha mais 8 milhões de euros. Enfim, entra a grana, mas se perde dois grandes jogadores logo cedo, né? Mas, enfim. Eles também parece que não iriam renovar o contrato deles, iriam até o final de 2022, e aí você correria o risco de perdê-los bem baratinho, como está acontecendo aí com o Marcos Paulo, que já em junho o Fluminense só vai ganhar a tal da taxa por treinamento, né? Cerca de 500 mil euros, né? Muito pouco, né? Então, de repente, para não correr esse risco, é melhor eles serem vendidos mesmo, né? Fica um pouquinho no Fluminense, vão embora, e de cada um deles o Fluminense ainda vai ficar com 20% dos direitos econômicos. Uma futura venda na frente, o Fluminense ganha 20% da venda que for realizada. Bem, outros que também estão de saída, Araújo e Pacheco, vão ser vendidos? Bom, eles vão ser emprestados. O Araújo vai lá para o time do Odair Helma, né? O Odair Helma pediu o Araújo lá, acho que é o Al-Wash, acho que é assim que se fala, Al-Wash, dos Emirados Árabes. O Odair Helma pediu a chegada do Michel Araújo, ele vai por empréstimo, vai ficar com um valor fixado lá, opção de compra. O Pacheco também, o Bahia está interessado em pegar ele por empréstimo, também vai ficar como opção de compra, de repente até eles não, depois de irem para lá, se os times os fizerem a opção de compra, vão saindo do Fluminense, né? E até o André está sendo cogitado para sair segundo o portal Globo Esporte, outra do Globo Esporte aí, né? Só que pela informação do portal, eu não vi ali se vai ter opção de compra. Mas há um interesse do CRB de Alagoas de contar com o André para a disputa da Série B do Brasileirão. E os empresários do jogador, o staff do jogador, tem o interesse até de repente ele poder atuar em clubes do interior de São Paulo, né? Também jogando a Série B. A informação é que ele não vai por opção de compra. E a ideia é que, como com a chegada de vários reforços, né, o André ficaria meio sem espaço, meio paradão ali no Fluminense, teria poucas oportunidades. Então, daria uma rodagem para o jogador. Por essa informação aí, daria uma rodagem para o jogador. Eu acho que o Fluminense tem um interesse de, acabou o empréstimo, ele retorna para o Flu e não ele indo ser emprestado com a possibilidade do clube comprá-lo, né? Comprá-lo entre aspas, né? Adquirir os seus direitos econômicos, já que o passe já acabou há muito tempo, né? Bom, enfim, o Fluminense já acertou os salários, ficou 100% quitado com os atletas e funcionários, algo que não acontece há muito tempo, desde 2018, uma ótima notícia. O presidente Mário Bittencourt aí, a gente reclama dele de algumas coisas aí, mas em termos assim de arrumar a casa, ele está arrumando bem. E essas contratações todas, Alexandre, não vai estourar a folha do Fluminense, não? Cara, pelo site Informações do All Sport, não vai estourar a folha, não, cara. Por enquanto está dentro do previsto. Isso aumentaria a folha do Fluminense, a folha salarial, em 20%. E a diretoria do Tricolor tinha até uma previsão de 30% de aumento. Então, como está aumentando só 20%, fora que tem as saídas, né, esse número não foi fechado. Eu acho que o Mário Bittencourt tá seguro aí no que está fazendo, beleza? Vamos curtir os reforços, vamos curtir a Libertadores e torcer. Hoje tem jogo contra o Botafogo, né? Clássico vovô. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu!